Então vamos começar então o nosso evento de hoje, nosso terceiro workshop aqui da campanha Build with AI 2025 do GDG Rio Verde. Quero já agradecer a presença de todos que aqui estão, que participaram do primeiro evento, do segundo e agora do terceiro, ou mesmo aqueles que estão participando pela primeira vez. A gente fica muito satisfeito de ver que vocês estão participando dos eventos e tem alguma coisa que a gente pode contribuir também para o aprendizado de vocês, né? E a gente acaba aprendendo junto com vocês sempre. O nosso assunto específico de hoje é para continuar falando da campanha do Build with AI, mas agora uma área mais específica, a gente vai falar sobre o Google Cloud. E falar sobre o Google Cloud é um pouco complicado a gente resumir tudo numa única sessão, né? Então a gente focou nas partes de Google Cloud que trabalham especificamente com a inteligência artificial, né, que é a campanha desse ano. Tem muita coisa nova, tem muita coisa que saiu agora, recentemente, foi lançado no evento do mês passado. A Google Cloud realiza um evento chamado Next, e nesse evento ela teve várias ferramentas novas para trabalhar com inteligência artificial, mais especificamente com IA generativa, alguns produtos novos, algumas interfaces novas, algumas APIs novas. Então a gente vai tentar focar, né, o nosso momento aqui hoje nessas interfaces que estão disponíveis para trabalhar com IA. Alguns a gente vai ter que comentar sobre outras áreas, mas a gente vai falar no momento adequado sobre elas. E vamos também falar sobre como funciona o novo sistema de agentes aqui dentro do Google Cloud e dentro do Google de uma maneira em geral, né, um sistema de arquitetura de agentes, um protocolo novo, com um SDK novo, tem muita coisa interessante para fazer. Então, o workshop de hoje eu deixei ele um pouco mais interativo, porque eu não fiz nem tanto slide. A gente vai pegar uma prática mesmo, as interfaces, e ver como usar essas ferramentas, né? E depois, na outra parte, a gente vai para o editor de código mesmo, para usar a nova SDK. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Eu vou mudar de tela aqui, mas eu continuo vendo vocês, tá? Se precisar, pode levantar a mão aí e me chamar para que a gente vá interagindo sobre isso, o assunto que a gente está falando. Só lembrando aqui sobre esse evento, né? Esse evento é promovido pela comunidade Google Developer Group, né? Aqui em Rio Verde. A gente tem como organizadores eu, a Vanessa, o Alisson e a professora Poliana, lá da UEG. E como eu já estou na área de inteligência artificial, esse é o segundo ano que a gente faz essa campanha de Build with AI. Build with AI é uma campanha anual. Então, o ano passado a gente fez workshop presencial, de uma tarde só, um sábado, e dessa vez a gente dividiu isso em 3 partes, né? Então, a gente tem uma agenda para realizar um período, para realizar essa temporada aí de Build with AI. A gente colocou, então, 3 workshops dentro dessa campanha para falar um pouco mais sobre ferramentas que não ia dar tempo da gente falar se fosse só um workshop presencial. Pode ser que a gente faça depois no futuro alguma coisa mais focada em uma dessas ferramentas, como a parte de agentes mesmo, que tem muita coisa que pode ser utilizada agora para a gente aprender e fazer coisas novas. Então, vamos pensar isso no futuro. Eu vou compartilhar com vocês aqui de novo. Vou compartilhar aqui esse site oficial dele, né? O site oficial dele, para a gente verificar aqui o que foi lançado, tá? Isso aqui é só você digitar Google ADK, você vai entrar dentro desse site oficial, Agent Development Kit. O que é? Aqui é uma explicação do que é esse projeto, para que ele vai ser utilizado aqui. A gente tem aqui o nosso comando de instalação, que é só você usar install aqui, né, do Google ADK. Temos aqui o nosso tutorial, alguns exemplos, a API de referência, e aqui é uma forma de você contribuir com os projetos. Uma coisa que nós precisamos ficar ligados, né, quando a gente vai desenvolver um modelo desse, é que os nossos agentes, eles podem funcionar tanto individualmente, posso criar um agente único, individual, para executar uma tarefa, como eu posso ter um sistema multi-agente.
Eu tenho vários agentes para fazer várias tarefas. Tá? E se eles são múltiplos agentes, eles podem colaborar de forma independente, ou então você pode criar workflows de agentes, né? E aí, para definir isso, o ADK ele traz os padrões, né? Aqui ele fala sobre o padrão de sequencial, paralelo ou em loop. Né? A orquestração dos meus agentes, ele vai funcionar assim para você definir quem executa o quê, quem faz primeiro, que momento que eu vou chamar um agente ou o outro. Tá? Então, isso vem com essa opção que a gente tem aqui da orquestração dele, uma orquestração flexível. O Roger perguntou aqui se eles possuem autonomia ou eu preciso dar um orquestrador. Não, eles possuem autonomia, tá? Você pode deixar todos executando de maneira autônoma, ou você pode ter um único agente que é dono dos outros, assim, e você ter os outros como subagentes. Tá? Você pode construir um independente. Ele faz uma tarefa lá, e você pode agendar para ele fazer, você pode executar, e ele tem vida própria. Agora, se você estiver criando um sistema que tem necessidade de ter um monte de agentes, né, você vai ter, então, um caso que você vai ter um agente principal, e esse agente principal ele tem acesso aos outros, porque esse agente principal vai delegar tarefas para os demais. Então, isso é perfeitamente possível de se fazer aqui dentro do ADK. Semelhante ao que o Creo AI faz, exatamente, aquela parte de hierarquia dentro do Creo AI. Tá? Pela parte que ele trabalha lá com hierarquia de agentes. Tá? Só que aqui ele ainda é mais simples ainda nessa questão de arquitetura. Tá? Então, a gente pode criar então a arquitetura dele. Como é que funciona a parte do multi-agente? Você pode construir ela de maneira modular, né, porque os agentes eles são independentes, eu não tenho que esperar construir tudo para subir, eu posso criar um agente principal e depois ir adicionando agentes dentro dos outros, né, para poder trabalhar, e aí de forma sequencial, paralela ao loop, você define como você quer. Esses agentes aqui também, eles têm um ecossistema de ferramentas muito amplo. Hoje a gente já tem algumas ferramentas prontas lá dentro. A gente pode usar as ferramentas que já vêm pré-construídas, como busca, CodeExec, né, para executar um trecho de código, ou criar minhas próprias ferramentas, criando ferramentas customizadas. Ou ainda uma integração com ferramentas de terceiros, que é o caso do LangChain, Creo AI e muitos outros. Então, se você tiver um agente aí que tem uma tarefa lá, um tool, né, pronta lá, que você quer usar aqui, você pode executar também aquela tarefa de outro agente lá também, uma ferramenta de outro agente. Já está pronto para desenvolvimento, né? A gente vai ver aqui agora, já está pronto. A construção dele é bem tranquila, você vai ver aqui que o exemplo que eles colocam aqui como Quick Start, o que eu preciso fazer, né, para poder executar o meu projeto. Eu tenho aqui, se você já tem uma ideia como VS Code, PyCharm, Code, qualquer outra coisa, só o terminal de acesso que você precisa, né, para você executar isso. No meu, e o Python, claro, né, o Python 3.9 acima, que você precisa. No meu ambiente aqui, eu vou criar, isso aqui é recomendado, não é essencial, assim, você não precisa fazer isso, mas é recomendado que você utilize ambientes virtuais aqui dentro do Python para você gerenciar depois as bibliotecas que você instalou, né, mais fácil. A gente cria um ambiente virtual, né, para quem já programa em Python já sabe dessa prática, né, você cria um ambiente virtual, que um env, e instala o ADK, instala o ADK, beleza? Essa estrutura de projeto, a estrutura de pastas, é a que eu sempre vou utilizar. Tá? Então, é a que nós sempre precisamos estar atentos, né? Porque o meu agente, ele precisa que seja assim. Aqui eu tenho a pasta principal do meu agente, aqui eu tenho a meu agente que eu estou construindo, a pastinha dele, a Node2Agent. Dentro dele eu tenho uma pastinha, dentro dele eu tenho os arquivos. Tem um arquivo init.py, o arquivo agent.py e um .env que vai estar aqui. Isso que é o básico para qualquer agente que eu tiver. Tá? Então, eu posso aqui utilizar, então, o create da pasta, eu crio a pastinha na que eu vou usar multi-tool agent, vou criar minha pastinha. Inicio o meu arquivo ali, coloco esse texto lá dentro. Vamos fazer isso na prática? Vamos lá, deixa eu fazer aqui a compartilhamento da minha janela inteira. Nós vamos criar
esse mesmo projeto, tá? Vamos criar uma ideia aqui. Bom, vamos lá. O que, que a gente precisa, então, fazer? Nós vamos, primeiramente, criar... Eu vou usar aqui o Cursor, tá? Você pode usar qualquer editor que você quiser. Como eu lá falando, eu só preciso de um editor qualquer. E, dentro do Cursor, eu só preciso criar aquela hierarquia de pastas que vocês viram lá, aquela pastinha lá. Se você for usar o VS Code, também é a mesma coisa, tá? Não é o mesmo detalhe. É que eu tenho que usar essa parte de terminal aqui embaixo. Tá? Essa parte de terminal aqui, se você não tiver um editor que tem ele, você vai ter que ficar mudando de janela e abrir um terminal, numa linha de comando lá com o seu Windows lá, né, CMD, para poder ficar executando os comandos aqui dentro. Então, aqui, isso aqui ajuda muito, porque eu posso minimizar tudo e colocar aqui, né? Esse comando, essa pasta... Estão conseguindo ver direitinho a minha execução aqui embaixo? Sim, sim. Só dar um ok aqui que... Estão conseguindo ver aí, né? Ó. Essa pasta que eu tenho aqui, eu criei uma pasta chamada dentro de projetos, coloquei agente. O que eu preciso fazer é instalar o meu ADK. Então, pip install ADK, como a gente viu lá no exemplo, né? Você vem aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer na instalação é só executar o ADK, get started aqui, ó, pip install ADK, Google ADK. Então, vamos lá, pip install Google-ADK. Essa é uma instalação normal do Python, tá? Não tem nada de especial. Tá? O meu já estava instalado, ele está dizendo aqui que eu posso fazer o upgrade dele aqui. Mas se você não tem, ele vai demorar um pouquinho, mas vai fazer o download e vai instalar. Depois que a gente faz isso, ele me fala que eu preciso trabalhar com os ambientes do Python. Então, aqui dentro dessa pasta aqui, agentes, eu vou criar o ambiente. Então, como que eu crio o ambiente no Python? Eu venho aqui na instalação dele, você vai ver que ele fala para você usar essa linha de comando, python-m, venv. Esse conjunto que está aqui, que a gente está criando de ambiente virtual, ele está disponível, então, nessa pasta que eu acabei de criar. Então, no dia aqui, você vai ver que tem uma pastinha aqui com .venv. Tá? Até aqui não é novidade para ninguém e já programou em Python alguma vez. Tá? Não é nada de especial. Aí vem o problema que a gente faz assim, ó, quando coloca essa pasta principal, o que eu vou colocar aqui dentro são os meus agentes. Então eu coloco assim, se eu digitar aqui ADK, digitando ADK aqui, vai aparecer já uma execução desse comando do Python, né? ADK, ele vai ter aqui, ó, Agent Development Kit, em versão CLI, né, que é para terminal. Aqui tem as opções dele, que é de executar o help, e eu tenho os comandos, API Server, Create, Deploy, Evolve, Run e Web. Vamos criar um projeto. Se você criar com esse Create aqui, ó, Create a New App, na pasta que você tem aqui. Se você usar ele, ele já vai criar esse padrão que o material fala para a gente aqui, ó. Eu tenho que criar, aqui no Quick Start, ele está falando, ó, você precisa criar um agente, criando uma pasta para ele, depois você entra na pasta, cria esses arquivos aqui dentro, tá? Ele já está te falando o que você tem que fazer. Como eu estou fazendo aqui com o próprio ADK, ele já vai fazer isso para mim. Então, eu vou só executar assim, ó. Lembrando que eu preciso criar a pasta, tá? Então, vamos criar aqui a primeira pasta, mkdir, primeiro agente. Criei uma pastinha chamada primeiro agente. Então, vir aqui, ó, tá lá a pastinha primeiro agente, certo? Tá aqui a minha pastinha. Então, nessa pastinha do primeiro agente, eu posso criar aqui, então, agora, com o Google ADK. Né? Então, eu posso ADK, create, e aí, primeiro
A gente, eu acho que ele já criaria a pasta para mim, se eu não me engano. Não lembro agora se ele já criaria a pasta, se eu preciso criar ela primeiro. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, que modelo você quer utilizar para esse seu agente? E aí, como ele já veio do Google lá, ele já vem para mim com as opções que eu tenho, ó, Gemini 2.0, Flash 001, ou outros modelos. Outros modelos é qualquer um outro que você quiser colocar. Eu vou colocar a opção 1. Tá. Esse modelo que você vai usar do Google Gemini, você vai usar ele via Google AI ou via Vertex AI? Tá? Se você quiser usar via Vertex AI, você coloca 2. Se você utilizar via a Google AI, que é aquele padrão, a gente vai lá no AI Studio, cria a chave lá, eu vou usar por lá. Então eu vou aqui, número 1. Você já tem essa chave? Você já tem a API Key, né? Você já foi lá no AI Studio, google.com, aí Key, já criou sua chave? Vamos dizer que não. Eu já tenho, mas vamos dizer que não. Eu venho aqui no AI Studio, venho aqui nas chaves, né? Get API, e vou pegar a chave aqui, copio a chave que está aqui, volto lá e falo assim, está aqui a minha chave, pode colocar ela aqui. Beleza, essa chave aqui, dá o Enter. Pronto, ele já criou para mim o projeto, criou a nossa estrutura, veja que ele criou o ponto .env, o ponto .init.py e o agent.py, que é exatamente o que ele fala aqui no nosso material, né? Ele fala assim, ó, vem aqui, cria a pasta, cria o arquivo, init.py, cria arquivo chamado agent.py, e depois você coloca o texto. Tá? Então, essa parte ele já fez para mim. Ó. Se você estiver acompanhando aí, essa parte aqui agora, se você olhar dentro do nosso, da Undir aqui, a gente vai ver que dentro dessa pasta primeiro agente, eu vou entrar primeiro agente, e dar um dir aqui dentro. Olha lá, os 3 arquivinhos estão lá, .env, agent.py e init.py, tá? Agora eu vou vir aqui em cima, eu vou vir aqui pelo editor, ó. Aqui no editor eu já estava na pasta agentes, então olha aqui a minha pasta primeiro agente criada aqui, ó, com os 3 arquivos criados aqui dentro. Vamos ver o que tem dentro deles? Ó, no init.py, ele já tem um from.import agent. Tá ruim para ver pra caramba, né? Mas eu vou mudar aqui o nosso tema. Acho que tem que ser uma cor branca para vocês conseguirem ver aí direito. Não tão branco, né, também, né? Olha as vistas da gente. Tá, uma cor assim. Eu esqueci onde é que muda essa cor de... Muda o tamanho das fontes para vocês. Não, não lembro. Cursor settings. Tá ruim para ver, não? Tá, então vamos perder tempo com isso, não. Dentro do nosso env aqui, então, olha o que ele tem lá dentro. Ó, from import agent. Ele já fez aqui para mim esse arquivo, eu não precisa nem escrever. Dentro do env, eu vou ter as chaves da Google Vertex AI, se você estiver usando ele. Aqui está 0, porque eu estou usando a outra chave. Então, essa chave aqui do Google API Key foi o que eu digitei lá, que eu colei. E no agent, a gente já tem uma estrutura básica de agente. O que eu preciso? Importar a biblioteca agent e criar essa estrutura, root agent, do objeto aqui, com esse método agent. Eu defino qual é o modelo que eu quero usar, qual é o nome do meu agente, uma descrição rápida para ele e uma instrução definida para ele. O que ele vai fazer?
Esse nosso agente aqui não está fazendo nada, basicamente. Ele está só pegando ele está dizendo que ele é um assistente para responder questões do usuário, e a instrução dele é: responda a pergunta do usuário, né, da melhor com o seu conhecimento, né, com seus conhecimentos. Deixa eu aproveitar e já traduzir esse texto aqui. Responde as perguntas do usuário com a melhor da sua capacidade aqui. Agora, se eu salvar esse cara aqui, como é que eu vou testar esse projeto aqui com esse agente? A gente só tem que vir aqui na nossa linha de comando, aqui no terminal, né? Eu estou dentro da pasta do agente, né? Lembra que eu dou um dia aqui, eu estou vendo aquela mesma coisa ali, ó, init, env e agent, estou vendo isso daqui. Se eu executar o agent aqui dentro, não vai funcionar, tá? Se eu colocar aqui abk e executar ele aqui dentro, ele vai fazer como se eu estivesse tentando criar, eu vou ter as opções do ADK, só que se eu colocar ADK, ó, inicia uma Fast API Server para um serviço web. Então, se eu colocar ADK Web, então se eu escrever aqui ADK espaço web, ele vai começar o servidor, bonitinho, do jeito que ele tem que fazer, ó, o servidor foi inicializado, está rodando lá na porta 8000, e eu posso clicar ele aqui, né, clicando aqui, Ctrl clique, ele abriu aqui para mim essa parte aqui, ó. Essa área preta eu tenho aqui, selecione um agente, isso aqui é para a gente testar o agente, tá? Para que a gente faça uma visualização do que ele está executando. E eu colocar aqui, select agent, não tem nada aqui, ó. Selecione um agente, não tem nada. Por que não tem nada aqui? Porque eu estou dentro da pasta do agente, né? Então, ele não está enxergando o conteúdo aqui dentro. Ele só enxergaria se eu tivesse criado daqui para dentro, daqui para lá. Então, o que eu preciso fazer? Só sair dessa pasta, volta para a pasta principal. Então, para aqui, vou dar aqui o cd ponto, porque ele tem que rodar nessa aqui, ó, olha onde eu estou vendo aqui, ó. Nessa aqui eu estou vendo primeiro agente, estou vendo aqui viagem, estou vendo workshop 3, são os meus agentes, ou seja, as pastas dos meus agentes. Aqui onde eu criei o ambiente do meu Venv aqui, né, do meu ambiente, é que eu vou executar o ADK, né, ADK espaço web, como está dizendo na documentação lá, executo ele, aí ele vai dar um start na aplicação, né, do meu servidor, ó, localhost porta 8000, a aplicação startup está rodando lá, né, tá, levantou, vamos ver o que aconteceu lá naquela aplicação, dá um Ctrl aqui e carrego aqui, ó. Voltamos aqui, então, para a pasta do teste do ADK. Agora, no Select Agent, apareceu, ó. Agora apareceu as pastinhas dos meus agentes. Tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso na hora que você for colocar o seu agente, onde você está dando start no ADK. Senão você não vai enxergar o serviço. Então, o que eu criei agora foi primeiro agente. Então, eu vou selecionar ele aqui, ó. Apareceu aqui, então, uma área onde eu consigo ver as informações dele, ó, events, state, artefatos, né, sessões e avaliação. Tá vazio, não tem nada. Vamos colocar aqui, né, mensagens. Vou digitar aqui, oi. Olha lá o que ele vai fazer. Olá, como eu posso te ajudar hoje? Quem está me respondendo aqui? O meu agente. Por quê? Qual que é a instrução dele? A instrução dele é responder a pergunta do usuário. Um assistente útil para a resposta do usuário. Vamos mudar aqui? Vamos colocar esse prompt aqui. Seu nome é Jarvis e você é um agente útil para respostas do usuário. Aqui é uma descrição do que... Aliás, eu coloquei no lugar errado, porque era para colocar aqui embaixo, né? Isso aqui é só uma descrição do meu agente. Então, ele é um agente útil. Eu vou colocar uma... Aqui. Seu nome é Jarvis. Responda as perguntas do usuário no melhor de sua capacidade e de forma bem humorada. Pronto, agora eu já mudei a situação dele, né? Vou salvar ele aqui.
Eu vou ter que parar o serviço aqui e startar de novo, porque fica a sessão gravada. Então, ele vai armazenando aquela sessão do que você está falando com ele. Então, como eu dei outra instrução para ele, eu não quero que ele comece com aquela mesma capacidade que ele tinha antes. Eu estou aqui agora com o nosso agente rodando. Primeiro agente, e eu quero falar com ele aqui. Oi. Agora ele está. Como posso ajudar você? Espero que minha sagacidade não te assuste, que minha capacidade não te assuste. Olha aqui, já foi melhor agora aqui. Quem é você? Ó, sou o Jarvis, sou assistente virtual favorito, sou mestre de informação, tá. Vocês viram que agora eu já mudou a personalidade dele porque eu dei uma instrução para ele. Então, o agente que está rodando aqui para mim, que está executando aqui, ele já respeitando aquelas informações que eu estou colocando lá nas instruções dele. Aí eu não precisei fazer nada demais, eu apenas criei naquela estrutura de agentes que tem ali. Se eu quiser dar mais capacidade para esse agente, dar uma informação para ele, dar uma ferramenta para ele, ou algo que ele possa utilizar para me responder, eu vou dar lá naquela estrutura do agente, eu vou dar aquelas instruções lá na estrutura do agente. Ainda dá também para a gente colocar ferramentas para ele. Fala, não, agora você tem capacidade de buscar na internet, tá? Se eu perguntar aqui, ó, pesquise onde fica a cidade de Goiânia. Pesquise na internet. Não, vou pegar uma coisa assim. A programação do cinema Cinemark Goiânia. Estou dizendo aqui para ele, olha, você vai pesquisar a programação do Cinemark Goiânia para hoje. O que ele vai fazer? Ele não tem essa capacidade. Nós estamos trabalhando com o Gemini aqui, o modelo, mas o Gemini ele tem ponto de corte. Se eu perguntei para ele que é para hoje, ele vai tentar me enrolar ou não vai responder. Vou usar meus superpoderes de busca, tá? Espere só um momento, enquanto eu vasculho na internet de informações cinematográficas. Mas ele não vai fazer isso, porque ele não tem capacidade de buscar na internet. Tá? O agente ele só está respondendo, ele é um agente de texto. Né? Se você olhar aqui os dados da conversa com ele, olha, estado da conversa que a gente tem, os artefatos, a sessão, a avaliação dele aqui, a gente não vê nenhuma opção. Vou usar meus poderes, tá? Mas aqui, clico na resposta que ele me deu, eu vejo root agent, o agente principal. Vejo aquilo respondeu, mas eu não tenho mais nada, ele não tem capacidade de buscar, ele está te enrolando, na verdade. Ele não tem essa opção. Mas eu posso dar esse poder para ele. Eu posso dar essa ferramenta para que ele vá na internet e busque isso para mim. E aí sim ele vai ter a ferramentinha colocada aqui. Ó. Vamos fazer isso? Vamos ver como é que a gente coloca a ferramenta para ele? Né? Então vamos voltar lá no cursor e vou vir aqui no meu texto dele. Ó, quando eu criei um agente, eu tenho na declaração do agente algumas opções que eu posso fazer. Ó, dei a descrição, o nome do modelo, qual que é a instrução dele, e eu posso vir aqui e falar assim, ó, tools. Ele é um vetor, e esse vetor aqui eu posso colocar ferramentas ali dentro. Está dizendo ali, ó, tool. O meu cursor já identificou o que eu quero fazer, mas olha ali ó, o que ele está fazendo. Tool, ferramenta. A ferramenta se chama Search Web, ela tem uma descrição aqui, pesquisa na web para encontrar informações relevantes. Né? Isso aqui é importante, essas descrições, porque o seu modelo do Gemini, ele vai encontrar qual ferramenta ele precisa usar com base nas descrições das ferramentas. Então, não adianta só você colocar o nome da ferramenta ali, você precisa dizer, ó, essa ferramenta aqui serve para você buscar na internet. Essa ferramenta aqui serve para você enviar um e-mail. Essa ferramenta aqui você usa quando você for mandar mensagem via WhatsApp. Você tem que declarar para o seu agente quais são as capacidades dele, o que ele consegue fazer. Tá? E aqui, nesse caso, eu estou dizendo para ele, olha, essa ferramenta Search Web, ela serve para fazer isso, ela serve para você buscar na internet isso aqui. Tá? Já existe alguns padrões, algumas ferramentas prontas para você usar. Tá? Dentro do próprio aqui, eu coloco essa ferramenta, ele está reclamando aqui tool, porque eu não importei a biblioteca tool, né? Então eu vou lá em cima e importo ela lá. Ele está reclamando aqui ainda porque eu não tenho, essa ferramenta não existe. Né? O Search Web, ela não existe aqui, ó.
Ela não é definida, não foi definida, ela não está padrão. Mas eu tenho alguns padrões aqui dentro do próprio ADK. Eu tenho aqui acho que eu tenho Google Search, uma coisa assim, Google Search. Essa ferramenta Google Search, eu posso executar ela aqui, ó, direto, ou declarar ela ainda. Eu posso declarar ela ou usar ela diretamente aqui. Tá? Tools. Deixa eu pegar qualquer exemplo dela aqui, para pegar o padrão dela aqui. Acho que o Google Search ele vai precisar de uma chave do Google Cloud. Acho que eu não fiz essa chave ainda para poder usar ele. Mas o que eu quero dizer aqui, no detalhe, cada comando, ou cada capacidade que você for dar para o seu agente, você vai encontrar aqui através dessas ferramentas. Você vai definir para ele qual é a ferramenta que você quer dar para ele de opção, né? Então, se você quiser dar uma ferramenta específica, você pode ainda configurar sua própria ferramenta. Se eu perguntar para ele aqui, para o meu agente, ele está rodando lá ainda. Se eu perguntar para ele aqui, acho que eu parei. Vocês estão aí ainda, né? Deu uma congelada aqui. Se eu perguntar para ele aqui, que horas são, ele não vai saber essa informação. Por quê? Porque ele é um modelo de linguagem, é um modelo de texto. Ó, são 4h10 da tarde. Não é. Ele está me enrolando, ele está inventando um valor, mas ele não sabe essa informação, que agora são 3h24, então ele não sabe. Mas eu posso dar essa capacidade para ele, olha, pega a hora do sistema. Aí ele já vai ser capaz de responder. É só você vir aqui e dar essa capacidade para ele. Ó. Você tem uma informação que define que horas são. Se você quiser colocar o Google Search, aqui no caso, você pode declarar ela direta aqui também. O Google Search já vem pronto, né? Então eu só colocar ele aqui. Ó. Google Search. Se eu quero colocar get hora. Get hora atual. Duas ferramentas para ele. Eu venho aqui para definir uma hora aqui, você pode pegar como ferramenta direto para ele. Se eu fizer desse jeito com uma biblioteca padrão e uma ferramenta minha, ele não vai funcionar, porque ele tem, ou ele faz uma coisa ou outra. Eu tenho que declarar ferramentas separadas. Aqui tá, nesse conjunto de ferramenta, o Google Search já vem dentro do protocolo. E o get data hora, se eu colocar aqui get data hora assim, get data uma função, é isso aqui mesmo. Get hora atual. Se eu fizer desse jeito para ele, não, vou organizar melhor aqui. Vou importar o datetime primeiro, peraí. Aí eu vou criar esse cara aqui de get hora aqui. O método normal do Python. Esse get hora atual aqui, eu vou colocar ele assim, respondendo com um git aqui. Que retorna a hora atual num JSON aqui bonitinho, tá? Para ele entender o que isso aqui faz, para que serve essa função, eu posso colocar aqui especificações para ele. Ó, retorna a hora atual. Isso é importante porque o nosso modelo, ele saiba que ferramenta eu estou... Para que serve essa ferramenta aqui que eu estou dando para ele, né? Ó, se eu colocar dessa maneira, como eu estou misturando as ferramentas aqui, uma ferramenta do Google Search, que já tem no pacote, com uma ferramenta Get Hora Atual, ele não vai funcionar dessa maneira, tá? Mas se eu separar... Isso que eu não estou usando agora, peraí. Tirar esse cara daqui, não estou usando isso agora. Deixa eu tirar ela aqui, e não vou usar o Google Search agora.
tem um método tão definido, a minha ferramenta aqui em cima, né? Essa tool que está aqui, eu chamo ela aqui embaixo, tá? Então ele vai entender que o que eu quero fazer é executar um método qualquer. Poderia colocar ali outras ferramentas para ele aqui, e aí colocar aqui também get, vou colocar get cidade aqui. E ele é aquele jeito ali, né? Quero que responda em dict, retorna a cidade. Aqui a cidade. Ele não sabe que cidade eu estou. Você lembra disso, né? Então, se ele não sabe que cidade eu estou, ele vai me enrolar. Eu quero que ele responda aqui dessa maneira aqui. Beleza. Agora eu vou dar essa minha opção para ele também. Ó, você tem essas duas ferramentas. Uma que é o get cidade e o get hora atual. Retorna a minha cidade e retorna a minha hora. Vamos dar o salvar para ele aqui e vou parar o servidor e executar de novo. ABK Web aqui. Tá? Agora, o que ele vai fazer agora? Como ele não tem, eu vou começar de novo uma sessão, eu posso fechar essa sessão, apenas dar um atualizar aqui, ó, ele vai fechar, a sessão que ele criou é outra agora, então ele não lembra do que a gente estava falando, tá? Eu não mandei ele gravar essa sessão. Então, se eu vier aqui agora e falar assim, oi, ó, como é que eu posso ajudar você? Espero que tenha sido maravilhoso, blá, 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 tá? Vou perguntar quem é você. Quem é você? Lembra que eu falei que o nome dele é Jarvis, então ele vai me responder como Jarvis, tá dizendo ali. E agora, que horas são? Essa interpretação dele, olha o que aconteceu aqui, ó. Get hora atual. Ele chamou a função de get hora atual. Ó, ele chamou aqui uma função e teve uma resposta. Se a gente vier aqui em state, né, a gente vê, não, state não, aqui no evento, o que ele fez quando eu chamei que hora são? Olha o que tem agora. Ó. O meu agente root, ele tem uma chavinha aqui de ferramenta, ó, uma tool get hora atual e tem uma tool chamada get cidade. E ele, para responder o que eu perguntei, ele usou essa ferramenta aqui, ó, ele usou a ferramenta get hora atual. Então ele foi lá, executou, e teve uma resposta e está falando, são 3h29h08. Espero que você esteja aproveitando cada segundo, ou pelo menos contando os segundos até o fim do dia. Falei para ele ser sempre bem-humorado, né? Em que cidade nós estamos? Ele também não sabe o que ele vai fazer, ele vai chamar a minha função de cidade, olha lá, vamos ver aqui o evento aqui agora. Ó, que cidade nós estamos? Olha lá, ele chamou get cidade. Então, ele chamou essa função aqui, né, essa ferramenta, get cidade, teve uma resposta dela e, com base nela, ele me respondeu, ó, estamos em Rio Verde. Espero que o clima esteja agradável e que você possa esteja aproveitando a cidade. Se precisar de indicações de lugares para visitar e restaurantes para experimentar, é só me perguntar. Olha o potencial desse negócio, gente. Olha o potencial dessas coisas aqui. Se você cria uma ferramenta que tem acesso a qualquer coisa, você expandiu a capacidade do seu agente. E eu fiz um agente aqui básico, eu não fiz nada, não coloquei nada. Mas o poder de linguagem do Gemini está interpretando tudo isso daqui. Eu estou dizendo aqui, olha, quando alguém perguntar alguma coisa de hora, você usa essa ferramenta. Quando alguém perguntar sobre cidade, sobre que cidade você está, você usa essa ferramenta. O resto, o Gemini está fazendo. Né? Eu só dei a perspectiva para ele do que ele pode fazer, qual que é o nome dele, como que ele vai responder, esse tipo de coisa, e dê as ferramentas para ele. Fala, olha, as ferramentas que você tem acesso são essas duas aqui, ó. Beleza. E se você quisesse saber, então, quanto vendeu na sua empresa ontem? Qual foi a venda da empresa ontem? O que vocês fariam ali? O que vocês acham que seria a opção para a gente fazer? Construir uma função que busca no banco com SQL? Só isso. Exatamente, cara. Não preciso fazer mais nada. Eu tenho uma função que vai fazer a busca lá no seu SQL e
Quando o agente precisar saber disso, ele vai lá naquela ferramenta que você deu para ele, faz a execução e retorna para você. E ainda formata a resposta. Fala, olha, as vendas foi assim, assado, não sei o quê. Ele ainda pode reinterpretar o resultado que você trouxe. Tá? Então, isso é muito legal a gente poder fazer esse tipo de coisa, porque você expande agora a capacidade do seu modelo. Né? Você não tem nem que fazer reg, como a gente viu na semana passada, eu não tenho que fazer nenhum treinamento especial para ele, eu estou apenas dando ferramentas para esse agente aqui trabalhar com o que eu quero. Tá? E se você tiver um grupo de agentes, você pode separar as coisas ainda. Você pode criar um agente que faça uma programação especial na sua rede social. Eu quero um agente que faça a consulta do meu RP. Eu quero um agente que seja responsável por criar um pedido lá no meu RP. E aqui do meu agente principal, eu vou falar, olha, cria um pedido para mim lá no meu SAP com um determinado produto, tanta quantidade, o cliente é tal. Ele vai conectar lá, vai lá acessar essas ferramentas que você deu para ele, criar o produto, criar o pedido e ainda te retornar. Falar, o pedido foi retornado, está aqui o número. Entendeu? Alguém levantou a mão divino? Pode falar. Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Tipo, você tinha falado igual essa questão de, por exemplo, buscar os dados da empresa, né? Ele vai buscar os dados da empresa e são os dados que, tipo assim, tem que ser bem exato, né? Tipo, um relatório, alguma Sim. extração. Então, tem alguma forma de, tipo assim, eu certificar que essa resposta está sendo certa, está correta, tipo, garantir que ele está dando uma resposta coerente com o que ele está pegando ali no banco, tipo, dos dados que ele está passando? Você pode criar ainda um validador da informação. Você Uma pode dada criar da um agente que é informação. responsável por verificar se o que ele está falando é realmente o que veio do banco. Aí, no Mas caso, isso já é excesso de preciosismo. Na verdade, o que você está pegando é o que veio nessa resposta da sua tool. Então, se veio erro, alguma coisa assim, o relatório veio errado, então pode ter um erro no seu SQL. Então, isso que eu penso, tipo assim, por exemplo, eles fazer um SQL errado, exatamente isso, tipo, ele fazer um SQL que não é tão... Não, mas não é ele Isso. que vai fazer. O SQL é seu. Entendeu? Eu não estou conectando ele no banco. O meu Gemini não está indo no banco. Eu vou criar uma ferramenta para o meu agente. Eu vou criar algo mais ou menos assim, ó, def get pedidos. Vou pegar isso aqui, vou conectar aqui, retorna pedido do RP. Isso aqui é um método que eu estou fazendo. Então, eu vou conectar aqui no meu. Na verdade, eu tinha que criar uma carry aqui, né? Então, No caso, por exemplo, eu falo porque, tipo, seu relatório, no caso, tipo, definiria a carry já, né? O relatório definiria o tipo de relatório, no caso. Exato. Você cria aqui para ele, ó, nesse get pedido, você está dando a função para ele, ó, executa lá essa carry aqui lá no banco e retorna para mim. Quando ele retornar, ele vai trazer um valor. É isso aqui que ele vai devolver lá para o Gemini, o seu agente, quando você perguntar para ele quanto foi o pedido de ontem. Aí ele vai executar esse método, a ferramenta aqui, vai lá no seu banco, conecta, traz o valor que você quer de acordo com o SQL e gera um JSON de resposta. Esse JSON de resposta, ele vem para o agente para ele te responder. Então, a responsabilidade da informação, ela vem lá do seu SQL. Oi, Caio. Professor, e se, ainda seguindo esse mesmo exemplo, se eu precisar de uma carry dinâmica onde que o where seja de uma data X a Y, mas sempre muda de acordo com o que o usuário está pedindo, como ficaria isso? O que eu tava pensando era mais ou menos nisso também, tipo, uma query dinâmica, né? Tipo, igual a gente tinha falado semana passada, quando você mapeava o banco pro Gmine. Uhum. No def aqui você não tem como colocar os argumentos aqui na chamada. Lembra aqui? Uhum. Eu não posso colocar um argumento aqui, então é só você falar assim, ó, você vai pegar esse get pedido aqui e executar aqui, ó, com esse padrão aqui, ó. Então coloca a minha
questão do usuário aqui, ó. Questão do usuário. Pronto. Agora eu já pego dentro do contexto qual que é a palavra que o usuário falou, tipo, eu quero o pedido de venda do produto X. Aquele produto X é dinâmico na minha pergunta, certo? Então ele muda. Então esse produto X é um parâmetro que eu estou passando para o meu tool para ela entrar no banco, buscar a informação que eu quero e me devolver. Então eu posso criar aqui uma execução de carries dinâmicas, com quantos parâmetros você quiser. E ali dentro da minha função ali do get pedido, eu vou pegar o que ele está me mandando aí no question new usuário Isso, e passar ali, por exemplo, no where. exatamente. Pro where, né? Where where, sei lá, e coloca aqui question pedido. Question usuário. Mais ou menos assim que a gente vai fazer, né? Claro que tem que organizar algumas coisas aqui, mas a ideia é essa, né? Você está dando um padrão aqui, né? Essa informação que ele pegou aqui, que é uma string, ele vai passar para cá, ele vem aqui como uma dict. Essa dict você pega o valor aqui, recupera o que chegou aqui na tool, executa a SQL e depois retorna uma resposta para ele. E aí o seu agente vai ter aquela informação disponível. Bem, bem básica, assim, como a gente faz com o Python mesmo. Você pode, inclusive, ter um agente responsável só por fazer conexões e execuções da SQL. E aí você não precisa nem colocar aqui, né? Eu apenas chamo outro agente que tem acesso ao banco e faz essas consultas para mim. Interessante. Então, por exemplo, pegando as duas primeiras funções lá de hora e cidade, se eu pedir para ele também criar uma imagem de um relógio com um horário, eu vou usar um outro agente para fazer essa imagem. Exatamente. Você já teria um agente de imagem, como aquela do Image 3 lá do Google Cloud, e você vai fazer o método, né, e falar assim, olha, essa ferramenta aqui, ela usa aquela API do Google Cloud para gerar imagens. Qual que é o parâmetro dela de entrada? O horário. Então, eu pego agora a pedido do usuário, chamo a tool, passo a chamada do horário e executo a geração de imagem. Então, isso é tudo de maneira conectada. Entenderam? Então, para a gente fazer qualquer tipo de execução dentro do ADK, eu só preciso criar essa estrutura, né? Eu tenho um método de declaração do agente aqui e essas ferramentas, né? Essas ferramentas que a gente define para ele aqui. Declaro aqui quais são as ferramentas, as minhas funções mesmo no Python aqui. Se for alguma de terceiro ou da própria biblioteca que tem, né? A gente como o Google Search, você não precisa criar um método aqui, né? Você só passa parâmetros do que é preciso para aquilo lá. Acho que o Google Search precisa de uma chave também. Eu passo para ele, então, qual é a opção das ferramentas que eu quero e ele interpreta qual a função ele vai executar. Tudo bem? Vamos ver os exemplos que tem aqui no código deles. Aqui, quando você vem aqui nos tutoriais, você tem aqui como funcionam os agentes. Aqui fala sobre ferramentas também. Essas ferramentas que a gente tem, elas são chamadas pelo agente, elas podem ser funções, ou chamadas de funções, ou podem ainda executar uma framework inteira. Pode ser outro agente também, e depois vem essa resposta para o usuário, depois que é devolvida. Algumas ações principais que a gente pode listar aqui são carries em banco de dados, você fazer uso de uma API externa que tem na internet, como essa aqui que pega dados de tempo ou sistemas de agendamento, de voos, de ocupação de hotéis, o que você quiser, buscas na internet, a execução de trechos de código também, são ferramentas que você pode executar. Aqui, a própria recuperação de documentos, né, de informação de dentro de documentos com RAG também pode ser uma tool dentro do seu agente. Então, aqui que nós falamos na semana passada, de eu ter uma leitura de arquivos dentro de um repositório da minha empresa, eu posso ter um agente com uma ferramenta específica para ler aquelas informações, fazer o embedding, alimentar um banco, ou trazer diretamente tudo para o agente, sem nenhuma
necessidade de coisa adicional, tá? E até interagir com outros softwares ou outros serviços, que é como o exemplo que eu citei lá. Eu quero que ele vá lá no meu ERP e crie um pedido lá. Tá? Conecta no meu SAP e cria um pedido de venda para o cliente X lá. Então, isso é algo que ele pode fazer através de uma ferramenta. Tá? Isso, então, dá capacidades para ele, para a gente fazer vários tipos de execução, como o reasoning, que aqui seria você analisar a resposta que o agente está dando, você selecionar, com base na análise de alguma coisa, quais são as respostas que ele vai fazer, quais são as ferramentas que ele vai executar, e também invocar outros motores de busca também. Você pode usar vários modelos para fazer determinadas tarefas. Você não precisa usar o Gemini para tudo. Se você quiser usar eu quero usar o Cloud para gerar um código para mim, mas eu estou aqui com o meu agente principal executando em Gemini. Ele pode fazer isso sem nenhum problema, tudo integrado. A gente pode também criar alguma hierarquia dentro deles, né, como a gente falou, né, hierarquia de funções, de ferramentas aqui. E a gente tem as ferramentas que são criadas por nós mesmos, que são funções ou métodos dentro do Python. A gente pode criar também agentes que funcionam como ferramentas, né, tipo um agente para conectar no meu banco e executar coisas lá dentro, como o insert do pedido ou o carry do valor que foi vendido ontem. Então, ele pode fazer isso. E a gente pode ter ferramentas que executam durante um longo tempo, tá? Para fazer um monitoramento, alguma coisa assim. E aqui a gente tem vários exemplos de como fazer isso. Ó. Vamos pegar o exemplo aqui do tempo deles. Ó. A gente tem aqui a definição dos parâmetros para usar essa API de tempo. Olha como que é o método. A ferramenta que foi criada, o Get Weather Report, ela recebe a cidade como um string. Aqui tem uma definição, então, do que ela pode fazer, né? Então, tá aqui, ó, ela retorna um relatório do tempo para uma cidade específica. E agora a gente tem informações aqui, que ele retorna, como que é o formato que ele retorna. Aqui, olha como que ele está tratando os parâmetros. Ó. Se a cidade for Londres, ele responde dessa maneira. Se a cidade for Paris, ele responde assim. Se a cidade for outra, ele vai responder como erro. Tá? Então, isso aqui é uma ferramenta que foi declarada. Tá? Então, essa função aqui, ela vai ser chamada ali pelo agente. Ó, onde está a declaração do agente. O agente foi declarado Weather Sentiment Agent, aqui qual é o modelo que vai ser utilizado, o nome do modelo, as instruções dele. Olha aqui o nome das ferramentas. Usa a ferramenta Weather Tool e a ferramenta Sentiment Tool. O que está aqui fazendo esse agente? Ele vai olhar a condição climática e receber informação. Depois dessa informação, olha que o Weather Tool, essa ferramenta aqui de cima, ela está executando essa outra aqui de análise de sentimentos, que ele vai olhar alguma coisa, se é um sentimento positivo, se for ensolarado, ou triste, que se for um clima ruim, para poder responder. Então, na hora que ele executar aqui, ele tem acesso às duas, ó, Weather Tool e Sentiment Tool. O que está faltando para ele? Ele ainda não sabe que cidade você quer. Então, isso o próprio agente vai te perguntar, porque olha aqui nas instruções dele, ó. Você é um assistente para ajudar as pessoas sobre questão de previsão de tempo e pode analisar o sentimento do usuário como seu feedback. Se a resposta do tempo for numa cidade específica, utilize o Get Weather Report. Ele já está falando qual ferramenta ele vai usar aqui, ó. E recupere informações sobre os detalhes do tempo, né, as informações sobre o tempo. Se o Get Weather Report, né, a ferramenta retornar sucesso, ok. Se ela retornar erro, já está tratado aqui também. Após você ter o relatório do tempo, você vai verificar para o usuário o feedback dele. Isso é bom, eu não gosto de chuva, e assim você usa a ferramenta de Analyze Sentiment, a ferramenta que é usada para entender o sentimento dele na hora que ele receber a previsão do tempo. E aí você pode perguntar para os usuários, né, e executar essas tarefas sequencialmente, se for necessário. Esse caso aqui, a gente tem duas ferramentas definidas também, elas não vão ser executadas nessa ordem que está aqui,
ele vai usar de acordo com a necessidade, e aí depois, à medida que ele vai interagindo com o usuário, ele responde uma coisa ou outra e faz a análise do sentimento. Tá? Ele pode recuperar a informação do tempo e falar assim, está chovendo, como você acha disso? Como você reage a isso? Aí a pessoa fala, não, eu não gosto de chuva. Aí ela, o sentimento vai falar que o usuário que ele não fica triste com chuva, que ele não gosta de chuva. Então, tem informações bem legais para a gente fazer aqui. E só com 2 ferramentas. Entendeu? Então, é uma ferramenta que você pode expandir de acordo com a necessidade que você tem ali. Vamos ver um exemplo dele aqui, conectando com outros agentes. Então, a gente tem aqui como que é o padrão dos agentes, né? O agente ele pode executar, são baseados em LLM, eles podem executar aqui de forma sequencial, paralela ou em loop, né? Ou pode ser ainda customizado, totalmente customizado. Tá? Vamos pegar aqui os nossos exemplos. Não sei exatamente qual que está aqui, mas eu vou entrar no repositório deles aqui. Ó. O repositório deles aqui está dentro do ADK Samples. Ele tem aqui o código aqui, um lugar falando dentro do link para cá, mas ele te leva aqui para o repositório do GitHub. O repositório do GitHub deles, ele fala aqui, tem alguns exemplos, né, porque eles são importantes para a gente. Aqui é a mesma coisa, você pode instalar e depois clonar o repositório lá com os exemplos dele. Ele sempre fala que a gente precisa ter uma pasta principal e uma pasta para cada agente dentro deles, então isso é uma que a gente precisa seguir. E aí vamos pegar um exemplo aqui dentro da pasta agentes, então quais os agentes que tem lá dentro. Ele tem aqui um exemplo de um agente RAG, agente de Brand Search Optimization, agente de Customer Service, né? Data Science, aqui de Research Form, LLM Auditor, compras personalizadas, Travel Concierge, ou seja, um assistente de viagem, e a gente pode ver cada um desses aqui, como funcionam. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui do nosso LLM Auditor. Esse agente aqui, ele colocou mais coisa do que necessário. Tá? Tem a pasta de Deployment, Evolve, a Auditor e a Teste. Lembra que o padrão, eu só preciso de a pasta do nome do agente. Então, a pasta principal, pasta LLM Auditor, é onde ficam os meus padrões de init e agent. E também ficaria o env ali. Né? Então, esse aqui é o padrão. E olha que aqui ele tem uma pastinha chamada subagentes. Tá? Então, aqui é uma maneira de você ter mais agentes para ele. O agente principal é o que nós declaramos agora há pouco, né? Só que esse aqui ele serve para auditar e verificar a resposta que veio na web, que ele perguntou lá na web. Então, olha como ele trabalha isso. Aqui ele tem esses imports critics aqui, porque são subagentes, né? Ele tem o critic e o revisor. Tem um cara que critica e um cara que revisa. O cara que revisa aqui o nosso texto, né? Bom, mas ele é um agente sequencial, que está declarado LLM Auditor, é o nome dele. Ele é um agente do tipo sequencial. O nome dele aqui está definido. A descrição dele. Avalia as respostas geradas pelo LLM, verificando a acurácia usando a internet e fazendo aprimoramentos ou refinamentos na resposta, se for necessário, de acordo com o mundo real, tá? Com o conhecimento do mundo real. Olha aqui como parâmetro que a gente não tinha feito ainda, ó. Sub-agents. Eu estou dizendo para ele aqui, em vez de ter tools, ele tem sub-agentes. Então, esse agente aqui, que é de auditor, ele recebe acesso a 2 agentes subordinados a ele. Esses agentes subordinados, eles podem utilizar ele para criticar e para revisar. Né? Então, esses caras aqui são os valores. Ó. Eu tenho o agente principal, que chama LLM Auditor, root, né? Agente root, e ele tem acesso, né, com subagentes a esses 2 caras aqui. Ó. Onde é que eles estão declarados? Ou seja, onde é que foram escritos? Aqui eu tenho então from na pasta subagentes, eu tenho um chamado critic e um revisor.
Vamos ver se isso acontece mesmo. Na pasta subagentes, eu tenho uma pastinha chamada Critic e uma Revisor. Esses aqui também são agentes, então eles seguem a mesma organização de pastas, né? Eu tenho uma pasta com o nome do agente. Então, dentro do agente de crítico, né, vamos ver o que tem lá dentro. Eu tenho o padrão, ó, o init, o agent.py e o prompt. O que é esse prompt? É simplesmente para deixar organizado, porque provavelmente o prompt é muito grande, para ele colocar, em vez de só naquela parte lá que está escrito lá de instruction, ele coloca, em vez de instruction ali declarado direto, ele coloca uma referência declarada aqui, ó. Então vamos ver o que tem do prompt. Olha o tamanho dele. O prompt para criticar, é um agente para criticar, né, um agente de crítica. Você é um profissional jornalista investigativo, você tem lá um excelente conhecimento, e vai verificar um monte de coisa que ele tem que fazer. Ó. Ele faz as tarefas, né, tudo que você tem que fazer, a saída dele, ele vai questionar fazendo um double check naquela informação que veio do LLM. Então, como o prompt é muito grande, ele não colocou lá dentro do description. Como que ficou lá dentro, então? Vamos voltar aqui, vamos ver dentro do agente como que ele colocou. Ó, aqui a importação normal, aqui a declaração de ferramentas dele mesmo, render refers, callback dele mesmo, coisas dele, vamos lá na declaração do agente, aqui. Agente de Critic Agent, ele usa o modelo de Gemini, aqui tem o nome dele, a inscrição dele, ó, a instrução dele, ele está como prompt.critic prompt. Ele fez referência àquele arquivo Python que está aqui, ó, está aquele descrição gigantesca. Em vez de colocar aquele texto todinho aqui dentro do struct, ele colocou uma referência para aquele arquivo aqui dentro. O resto é a mesma coisa. E olha a ferramenta que esse agente aqui tem, ó. Ele tem o Google Search aqui. O Google Search dele é uma ferramenta que já tem aqui importado, ó. Já está dentro do ADK Tools aqui. Então, ela já traz aqui dentro do pacote do ADK. Então, esse agente ele é responsável por fazer essa crítica aqui da resposta do LLM. Como? Fazendo busca na internet. Então, ele busca na internet aquela especificação. A LLM vai gerar uma resposta. Ele vai na internet, busca informações sobre aquilo que o usuário perguntou e faz o double check. O double check é o que o LLM respondeu e o que tem na internet. Ele vai checar as duas e vai passar para o agente revisor. Esse cara que está aqui, ó, o agente revisor. Vamos ver o que ele tem aqui na especificação dele. Ó, o nome dele. A instrução dele também está lá no arquivo prompt.py. Então, vamos lá ver no prompt.py o que tem lá dentro. Revisor, prompt.py. Olha aí, o prompt do revisor. Você é um profissional que trabalha com edição e é altamente confiável, publicações altamente confiáveis. Então, aqui tem todo um prompt para ele, né, para ele trabalhar como revisor de texto. E aí, quando chega essa informação para ele, vai chegar as duas, vai chegar o LLM e o que o outro agente pesquisou. Então, aquelas informações, ele vai revisar o texto elaborado por ele. Então, ele vai elaborar isso, analisar se está correto, incorreto, se tem alguma controvérsia, tudo bonitinho aqui, e elaborar uma resposta. Quando ele processar tudo isso daqui, o agente principal, então, vai receber a resposta, né? Porque ele tem assente ao que vai criticar e ao que vai revisar, e depois ele tem a resposta para ele. Então, é um agente sequencial porque o agente principal, o root, ele está aguardando a execução dos demais. Tá? O agente root, ele recebe a informação do usuário, o que ele tem que fazer, aí ele vai escalar esse trabalho. Escala para quem? O agente que vai criticar. E nisso ele fica aguardando a resposta. O agente que vai criticar vai fazer a busca na internet, comparar, elaborar o texto e depois passar para o revisor. O revisor vai analisar todo o texto que foi gerado e devolver lá para o agente principal, o root, né, o agente raiz. E é ele que vai mostrar para o usuário a resposta já gerada pelo LLM, criticada e revisada.
Então, a gente tem toda uma ordem de execuções aqui dentro. E para executar subagentes, vocês viram que é muito simples, né? Dentro da própria estrutura dele, eu tenho aqui um agente como os outros que a gente criou aqui mesmo, igualzinho. Só a única coisa que muda é que nesse agente aqui principal, eu tenho que dizer aqui que eu estou utilizando subagentes. Então, subagents. E importar eles aqui, né, para poder saber quais são esses agentes aqui, porque eu não estou declarando ele aqui dentro, eu estou apenas fazendo vínculo com os outros agentes lá dentro da pasta subagents. Você vai encontrar esse. Dentro da pasta subagents, você vai encontrar essa outra pastinha revisor. Beleza? Fácil de entender como que ele faz, né? Como que ele busca as outras informações. Né? O que vocês acharam? Fácil de usar? Difícil? Bem simples. Matou todos os ifs que iria aí nesse projeto. Não, if é cedo demais, né? Para fazer esse monte de coisa aqui com if, misericórdia. Então, a forma do que vocês estavam falando de RP, a gente poderia criar um subagente até para poder fazer essa conexão com o banco de dados lá, né? Vai no banco de dados, conecta lá, cria pedidos. Vai no banco de dados, conecta lá e traz informações sobre as vendas de ontem. Um monte de outras coisas. Autoriza se eu posso consumir essa informação. Então, posso um monte de coisas assim para verificar. Como o Divino perguntou, como é que eu vou ter certeza se a informação que ele gerou é exatamente o que veio para ele? Põe um agente de crítica. Né? Ele olha para a resposta que o LLM gerou e a resposta que veio do banco e analisa e gera uma resposta final para poder mostrar para o usuário. Tudo isso acontece em background antes de mostrar para o usuário. Ele vai executando. Isso acontece também com o MCP, tá? Então, abrir um parênteses aqui. Você consegue fazer isso com o MCP também. Qual a diferença? É que os MCPs, eles funcionam de forma totalmente desligados, né? Você tem que conectar um no outro. Né? Não tem essa questão de subprojetos de um dentro do outro. Você tem que organizar isso manualmente. Você coloca esse aqui, pode chamar aquele outro pode chamar esse aqui, mas esse aqui não pode chamar o outro. Então, você organiza isso manualmente. Aqui no ADK, você segue esse padrão de organização de pastas, e aí você já declara quem é o subagente, né, para quem que ele se reporta, né, reporta para o outro. E se ele pode responder de outros agentes também. Se outro, a gente pode importar ele e executar ele, já como ele é independente, todo mundo é independente aqui no caso, eu posso criar um agente aqui separado meu, que vai lá dentro daquela pasta do LLM Auditor e busca o revisor dele lá e executa. Eu vou dar um texto e você revisa para mim. Posso ser sim, ele não tem nada a ver com aquele projeto lá, mas eu posso criar aqui uma execução de subagente e chamo ele para poder integrar com ele. Tá? Então, isso traz a gente para o nosso slide aqui de novo, né? Como é que a gente faz isso? Existem as arquiteturas que são mais usadas hoje, né? Vamos dizer, tem várias empresas utilizando esses padrões aqui, que podem te ajudar a organizar isso. No caso aqui, eu tenho uma de reasoning, chamada de React Agent. Essa aqui é um framework, uma organização que você consegue executar através de uma LLM, fazer avaliações dessa resposta aqui, que é o reasoning, você fazendo uma reflexão sobre aquilo que ele está respondendo, e acessar ferramentas como o Gmail, como busca do Google, e assim por diante. Isso está trabalhado, está buscando através de reasoning. Você analisa qual a informação que ele está respondendo antes de responder para o usuário. Tá? Então, isso é um padrão arquitetural aqui. A gente também tem esse Code Act, que é uma arquitetura que hoje é utilizada pela Manus AI, né? Não sei quem já usou ele aí, que é uma agente chinês ali, que faz uma busca na internet e traz um monte de coisas, né? Então, isso é usado por ele, esse tipo de Code Act. Como que funciona? O usuário, ele faz uma pergunta, né? Então, essa pergunta, essa observação aqui, o agente pega essa informação aqui e executa a reasoning aqui em cima,
faz a busca dele em cima de um ambiente e analisa tudo isso antes de responder aqui para o usuário. Então, ele monta todo um padrão de resposta para devolver isso aqui para o usuário. Eu tenho, então, esse Code Act aqui, que pode executar códigos isolados, né, como código em Java, em JSON, Python, em JSON transferindo, né, usando códigos em JSON como comunicação, mas executar coisas em várias linguagens aqui dentro. Tá? Esse é um padrão bem legal, né, que está sendo utilizado por muito. A Manus mesmo tem tido um ótimo resultado com isso. Bem que eu acho a Manus muito cara. Mas vamos lá. Ferramentas modernas, foi isso que a gente acabou de mostrar agora, né, executando ferramentas, né, você tem uma query, um agente e uma saída. E esse agente ele tem acesso a essas ferramentas que a gente viu ali agora. Pode ser um servidor MCP, como está acontecendo ali com o Cursor, faz isso, né, você cria vários servidores MCP, e esse servidor MCP ele tem acesso a ferramentas de software de terceiros, de APIs, que estão publicados, então você acessa isso como se fosse ferramentas mesmo, direto. Aqui no ADK, elas viram ferramentas. Lá no MCP, eles são servidores. Eu tenho vários servidores, né? E aqui são só agentes. Um agente conecta com o outro, e lá você precisa de um servidor que um agente se conecta a ele. Mas funciona em modo parecido, tá? A gente tem também um padrão de self-reflection, que é uma forma de você analisar a resposta que está vindo com base em tudo que ele tem lá, né? Ele critica a própria resposta, e aí, então, ele gera uma resposta final, baseado. Como que ele critica isso? Ele critica baseado em ferramentas e em memória. Tudo que ele já tem de memória sobre aquele assunto, ele analisa isso, ele cria uma primeira resposta, depois ele vai criticar e voltar isso para gerar a resposta para o usuário. Quem utiliza isso atualmente, um exemplo, é o próprio OpenAI, né, utilizando o self-reflection lá também nas respostas. Tá? Isso ajuda a identificar os erros de saída, mas lembrando, ele ainda tem uma limitação, porque ele não está fazendo nada para fora, ele está dentro do conhecimento dele mesmo, ele não está buscando nada fora para comprovar aquilo que ele está falando. Ele está pegando o conhecimento dele, que ele tem, para criticar uma resposta que foi elaborada por ele mesmo. Então, tem umas ressalvas aí, tomar cuidado com isso. E tem a área do multi-agente, né, que o workflow multi-agente, que é o que a gente acabou de ver ali agora com o agente de revisor ali, né? O LLM gera uma coisa e vários outros subagentes fazem outras coisas, até agregar tudo e fazer uma saída. Então, ali eu tenho o agente de entrada aqui, e esse agente ele tem acesso a subagentes para delegar tarefas para eles fazerem. As saídas deles, elas são concentradas num outro agregador, ou pode ser um outro agente, ou no caso ali eu tinha um agente root fazendo aquilo lá, e esse agente root responde o usuário como saída. Quem usa isso bastante é o próprio Gemini Deep Research, né, que a gente vai utilizar lá dentro do próprio Gemini e pede para ele fazer uma pesquisa profunda, né, o Deep, ele vai fazer essa hierarquia funcionar, com múltiplos agentes sendo executados para fazer tarefas, e depois ele concentra tudo numa única texto que ele vai criticar e depois produzir a saída. O que é legal disso é porque cada um dessas pessoas, né, esses subagentes aqui, eles podem ter referências do que eles fizeram para executar e trouxe a resposta. Então, eu posso ter rastreabilidade nas respostas, né? De onde você tirou essa informação que você está me falando? Então, por isso que o Gemini, quando você olha lá, faz uma busca nele lá, você encontra lá várias opções que tem um número 1, que você clica no número 1, vai para um artigo que ele buscou, ou vai para um vídeo que ele usou para te responder. Então, os subagentes, eles fazem essas buscas e registram onde que eles pegaram essa informação, e quando eles devolvem para o agregador, o principal, ele tem ali informação de onde veio aquela resposta. Que aí eu ponho uma rastreabilidade de tudo isso. Eu acredito que seja bem interessante para a gente ter principalmente quando a gente está olhando textos, né, analisando
uma ideia, um artigo, alguma coisa assim, a gente tem informações de onde ele tirou aquela informação que você está escrevendo ali. E a gente tem também uma última arquitetura, que é do Agent RAG. A gente tem baseada em RAG. O RAG é aquela recuperação de conhecimento ampliado, que a gente colocou informações nossas dentro do prompt ali, para avaliar. E aí um bom exemplo disso é o que o Perplexity faz isso. O Perplexity ele tem, então, os agentes que têm acesso às ferramentas normais, como a gente tem aqui na arquitetura multi-agente, né, no workflow de multi-agente, ferramentas como o Google Search, o Gmail e assim por diante, o DuckDuckGo, várias ferramentas que ele usa. E também ele tem a inclusão de um vector search, né, ou seja, uma busca de um banco de dados vetorial que ele pode criar ou alimentar, você pode usar por ali. Então ele usa tudo isso, todas as ferramentas, mais o vector search, a busca vetorial do banco de dados dele, junta tudo isso para o agente gerar a resposta. Então dá para combinar um monte de outras coisas aqui também. Eu poderia combinar o multi-agente em workflow, essa do anterior aqui, combinar com o Agent RAG também e colocar os meus documentos lá também. Ou mesmo com o acesso a um banco de dados específico da minha empresa, né? Que aí eu estou colocando os meus dados para ele responder para mim. Então, isso é algo que vai enriquecer muito, né, esse fluxo de agentes que a gente tem aqui. Então, isso fica bem legal na hora de fazer isso aqui funcionar. Tá? Então, essa é uma parte que a gente pode trabalhar de várias maneiras aqui, né? A gente pode usar vários arquiteturas combinadas, né, para você criar a sua própria solução. Eu gosto muito dessa arquitetura de subagentes, né? Porque esses subagentes eles são totalmente independentes. Você pode criar um subagente com um padrão agent RAG lá naquele subagente. Então isso vai ficar bem interessante. A gente pode também criar um subagente que tem acesso a um servidor MCP. Então aí eu conecto com um servidor MCP, um MCP server, de dentro daquele subagente. Então, isso cria uma arquitetura bem legal de você gerenciar, porque fica tudo desacoplado, você pode trocar os componentes à medida que você quiser, você pode usar vários LLMs ali também, né? Você pode usar LLMs mais baratos para tarefas mais simples, e LLMs que têm um custo mais alto com tarefas um pouco mais complexas, como interpretar a pergunta do usuário e responder a pergunta no final. Mas um agente que faz uma busca na internet, ele não precisa ser muito especialista nisso, porque é uma ferramenta comum e ele só vai usar o Google Search ou o DuckDuckGo, porque é gratuito, para poder fazer essas buscas ali. Então, ele não precisa pegar um agente caro, um LLM caro, para poder fazer uma coisa simples. Quanto mais simples as tarefas que eu tenho, eu uso modelos mais baratos e até modelos open source mesmo, modelos baratos, que não tem custo. Pode usar um Gemma, pode usar um Mistral, qualquer outro aberto, né, para que você execute essas tarefas que você não exija tanto dele. E depois os modelos mais caros, os mais robustos aqui, você usa para tarefas essenciais. Eu quero interpretar, sem deixar margem de dúvidas, o que o meu usuário está perguntando. Então, eu uso um modelo que tem uma capacidade melhor de abstração. E aí, eu entendi do que ele quer, eu passo isso para agentes, eu delego para agentes fazerem para mim. Entendeu? É um padrão bem interessante de codificação. Alguma dúvida nisso aí, Lid? Podemos conversar um pouquinho aqui sobre isso, se vocês quiserem tirar dúvida. Bom, beleza. Daqui tá tranquilo, professor. Tranquilo? Eu achei bem explicado o conteúdo. Tipo, deu para entender bem como é que funciona aquela plataforma lá que o povo utiliza, N8N, né, para criar os agentes. O N8N é uma plataforma bastante conhecida para usar fluxos, né? Criar workflows. Só que lá agora também tem uma opção de MCP. Tá? Você pode criar componentes do tipo MCP.
E esses MCPs são execuções de serviços como agentes desses, fornecido por empresas, né? Você pode criar um MCP para conectar no GitHub. Eu tenho um MCP para poder conectar no SAP. Um MCP para conectar lá no seu software de comunicação da sua empresa lá, com sei lá, um comunicador específico que você usa na sua empresa. Como é que a sua empresa utiliza um desses restritos aí, ou comunicador mesmo para você usar como empresas, né? Você pode usar aqueles que tem canais, você cria um canal da sua empresa, tudo quer mandar informações por lá, então... Slack. Slack. Valeu, Divino, é isso mesmo. Você pode fazer um MCP para conectar no Slack e mandar mensagens por lá e notificar todo mundo o que está acontecendo, ou vai conectar lá no Discord, lá no canal, falar com a comunidade qualquer. Então você pode, aquela ideia do Roger, né, que ele perguntou ali no início, eu quero usar um cara que fica monitorando o meu código-fonte lá, quero olhar os commits que eu tenho lá. Você poderia muito bem colocar um MCP ou um agente aqui do agent to agent, um agente construído assim, para conectar lá nesse repositório, analisar os commits e tudo, se encontrar alguma coisa fora do padrão, ele mesmo cria uma mensagem e envia lá no Discord, ou envia lá no Slack, notifica todo mundo, chama todo mundo ali, manda no WhatsApp, enche o saco de todo mundo. É uma revisão automática, né? Tem um monte de forma de fazer isso, tá? Tem um monte legal, coisas para fazer. E aí, acho que o céu é o limite, né? A própria criatividade agora é o limite. Como você pode executar isso. Se você for lá no repositório que eu estava vendo aqui, o repositório do GitHub, você vai encontrar exemplos ali feitos para você trabalhar com múltiplos agentes de maneira... não só de maneira sequencial, tá? Esse que a gente viu foi sequencial, mas lá você vai encontrar os hierárquicos, você vai encontrar também aqueles que podem executar em loop, né? Então, tem vários exemplos aqui. Olha, um que eu achei legal aqui é esse Travel Concierge, que é um cara de vendas, de agente de viagens. Olha o que o cara faz. Ó. Vamos entrar aqui e ver quais são as funções dele, os detalhes dele. Ó. Ele é uma IA conversacional, o nível dele é um pouco mais complexo, porque ele tem um monte de agente, ele é multi-agente, e o que ele tem? Ele tem ferramentas Agent Tools, então agentes que trabalham como ferramentas, tem uma informação de memória aqui para armazenar a sessão, né, o conteúdo da sessão, e a vertical dele, ou seja, a área dele é a área de viagens. Ó, olha como que o cara trabalha. Isso. Deixa eu tentar aumentar aqui agora. Esse aqui foi gerado automaticamente, né? Igual aquele que a gente viu lá, né? Ó, ele tem um agente principal. O agente principal, ele tem acesso a um agente de agendamento, que é o Booking Agent, de reserva, né? Planning Agent, Inspiration Agent, e outros aqui de in-trip e post-trip. Ou seja, eu tenho um aqui que vai inspirar a viagem para onde eu vou, um que vai planejar a viagem, um que faz as reservas, um que checa as coisas antes da viagem, um que faz durante a viagem e um que pós-viagem. Então, várias funções dentro dele. Vamos pegar o inspiracional aqui, ó. O agente inspiracional, ele tem acesso aos subagentes Place Agent, que é de lugar. Esses aqui que é os pontos de interesse daquele lugar que você quer. Então, depois, você tem um planejador. Esse agente planejador, ele tem acesso a um agente que busca voo, agente que seleciona assento, um agente que faz busca de hotel, um agente que seleciona qual é o quarto do hotel, um agente que cria o itinerário da viagem e armazena isso num banco, uma ferramenta, né, no caso, um tool que grava isso. E aqui eu acho que ele faz isso em JSON aqui. Aí eu tenho o agente de agendamento, né? O agente de agendamento, ele confirma a reserva, ele faz pagamentos, tem um agente de pagamento, escolhe o método de pagamento, faz agendamento. Aí eu tenho o pré-viagem, que faz requisitos de visto, verifica se se você tem visto para aquele lugar, como é que é os procedimentos de vista para a entrada naquele lugar. Para a parte de médicos, né, testa os requerimentos médicos, esse cara aqui só tem essas ferramentas, né?
Pre-Trip Agent, ele tem essas ferramentas e tem esse outro agente aqui também. Ele faz aqui a verificação de monitor de tempestade, verificação de alguns avisos de viagem aqui, requisições médicas, procedimento, e verifica aqui também qual é o pacote, né? Qual é o pacote de viagem com algum agente de viagem. E no caso aqui em viagem, durante a viagem, você pode executar esses agentes que está aqui, ó, que é o de monitor de viagem. O monitor de viagem, ele faz o check do voo, status, né, do voo, vê o status da sua reserva e vê o status do clima. Então, funções mais simples para ele. E aqui o agente do dia, né, o dia que vai recuperar o dia, né. E a informação aqui sobre pós-viagem aqui, o agente que provavelmente vai ser usado só para fazer relatório de viagem, fazer post, esse tipo de coisa. Olha o tamanho desse cara. É um software praticamente, tipo, o cara pode conectar no WhatsApp isso daí, né? E tem um software praticamente no WhatsApp. O share de viagem no bolso, né? Prontinho. Então, e é tudo feito com isso aqui, né? Com o agent. Olha, vamos ver como que tá aqui a organização dele, né? A gente tem o Travel Concierge, que é a pasta principal, né? Esses outros aqui. O deployment é para você colocar isso, publicar isso aqui, né? E aí é legal depois você olhar como que publica, porque a gente só fez o web. Esse web aqui é só teste, né? Esse cara aqui só está testando. Você tem um script de implantação, né? Aqui deu um deploy aqui, você vai ver que já tem um arquivo Python que faz as importações e depois faz o deploy e ele fica rodando ali. Então não tem muito mistério, mas ele precisa desse procedimento sendo executado aqui. E daí vamos ver o caso aqui, ó. O Travel Concierge, então, eu tenho o desenvolvimento dele aqui, dentro que eu tenho o agente principal, com o meu prompt separado, e as ferramentas separadas também, que é para organizar. E tem os subagentes. Então, esse é o agente principal, lembra que ele tem os subagentes, que é de agendamento, viagem, inspiração, planejamento, tudo separadinho, né? Como a gente viu ali, o post-trip, ele tem só uma ferramenta. Vamos ver o que tem lá dentro da ferramenta? Ele só tem, na verdade, ele só foi declarado, ele não tem nem nada aqui, informação sobre ferramentas, né? Ele só tem pegar a memória só, memória do que está armazenado lá. Ele simplesmente fala sobre a experiência do usuário com a viagem, só armazena a experiência do usuário, então não tem nada demais. Mas se a gente olhar o de pré-trip, por exemplo, ele faz antes da viagem, ele tem umas ferramentas lá, lembra aquela questão do visto que tem lá? Ele verifica alguns status, né? Na questão da mala, eu acho que é antes. Não, esse aqui é o de fazer mala, né? Tem que ter na mala. Acho que é do planejamento. Ó, esse planejamento aqui, ele tem acesso a esses agent tools aqui, ó. Seria agentes como ferramentas, né? Ele tem acesso à busca de voo, a seleção de assento no voo, a busca de hotel, a seleção de quarto no hotel e a criação de itinerário. Aí os métodos estão definidos aqui dentro. Então, esse agente aqui, ele tem esses outros sub aqui declarados. Ó. O Planning Agent tem esses outros criados aqui. Ó. Hotel, busca de hotel, seleção de quarto, o itinerário, criação do itinerário, tudo bonitinho. Onde é que estão as instruções dele? Porque tem uma instrução gigante, né? Tá? Então, para não colocar aqui instruction prompt, ele colocou dentro de um arquivo. Ó. Deve estar aqui dentro do prompt.python. Olha o tamanho dele. A informação do Planet Agent está aqui, que acho que deve ser o maior de todos. Veio até aqui. Aí eu tenho o cara do busca voos, né, o prompt dele, o do outro de seleção de lugares no voo, o padrão que ele está esperando a resposta, tudo bonitinho. A busca do hotel. Tem os prompts separados, ele só tem que definir aqui qual é o prompt para cada agente. Ó, você importa eles aqui dentro, né, qual que é os prompts que você quer. Ó, prompt Internal Agent. Então, dentro desse prompt, procura essa tag aqui, e esse aqui é a sua instrução. É isso que ele vai fazer.
E cada um desses aqui tem o seu prompt, para não ficar aquele arquivo gigante, né, muito mais organizado. E aí, como esse aqui é um subagente, essas informações elas vão vir para o agente principal. O agente principal é esse cara aqui, e aí a gente vê que ele tem ali acesso a simplesmente o prompt de ele estar aqui, e quais os subagentes dele. Ó. Ele tem o inspiracional, planejamento, agendamento, pré-viagem, na viagem e pós-viagem. Aí, como o falou agora mesmo, né? Isso aqui já é um sistema prontinho para ser utilizado, né? Com busca, né? Com busca na internet, com avaliação de locais, com busca de hotéis, de voo, tudo fazendo por aqui. Claro que isso aqui ele é classificado como uma complexidade um pouco mais avançada, mas se você entender exatamente como esse cara funciona, você faz qualquer coisa. Você faz qualquer coisa com a gente. Ele até tem um atalho dizendo aqui, ó, uma recomendação, falando aqui, ó, veja a seção MCP para ter um exemplo de conexão com o Airbnb. Então, lá tem, dentro da seção de MCP, já tem um MCP do Airbnb. Porque aqui esse cara aqui só está buscando hotel. Né? Provavelmente ele vai poder falar com o Airbnb ainda. Nossa, que isso. Já tem um MCP pronto. O Airbnb já colocou o MCP. Aqui, ó. Você vem aqui já tem a informação dele, ó. Como que ele funciona, tudo. Como que você pode customizar, tudo bonitinho. Já tem a seção do nosso arquivo aqui, que você pode executar com o MCP, tudo bonitinho. Isso aqui ele não está fazendo pagamento, tá? Ele está só escolhendo pagamento. Então, para você fazer um pagamento assim, isso aqui ele está simulando essa parte aqui, né, de pagamentos. Mas se você quiser falar, não, daqui eu quero já acessar a minha informação do sistema de pagamento e fazer o pagamento para o hotel lá. Então, já pode chamar um MCP da Visa, do Mastercard, sei lá o que você for usar, e já conectar daqui mesmo, do Payment Choice, você já ter essa conexão com o MCP de onde você quiser. Então, dá para fazer completo. Tudo pelo celular também, né? Absurdo, tá louco. Isso abre um leque de possibilidades, né? Então, não, demais. Bem legal a gente poder olhar para isso e ver isso funcionando. Então, gente, o que eu tinha preparado para a gente falar hoje é isso, é mostrar esse conhecimento que o Google Cloud tem, essa estrutura para a gente trabalhar, e deixar claro que eu não sou obrigado a trabalhar com o Google Cloud lá, tá? Eu posso usar para facilitar o meu trabalho, mas senão você pode fazer tudo online na sua máquina, on-premise, né? Mas se você quiser utilizar, a única coisa que vai mudar é aquela declaração da sua variável de ambiente. Em vez de usar lá a seu Google AI com a sua chave, você muda para uma chave do Google Cloud. Aí você pode escolher o que você quiser. Quer gerar a imagem com aquelas API que a gente viu? Usa a chave ali, chama o método ali dentro do seu agente e executa para fazer o que você quiser fazer. Estou vendo a mensagem aqui do João falando que possibilidades para o lado bom, né? João, linguagem de programação é ferramenta, né? Ferramenta, você pode usar ela para o lado bom ou para o lado ruim, né? As pessoas às vezes criticam ferramentas, mas tem que lembrar que a intenção é que está por trás, está usando aquilo ali. O martelo é uma ferramenta, né? Mas o martelo também pode ser uma arma. Nesse caso aqui é a mesma coisa, são ferramentas que a gente pode usar para fazer sistemas excelentes, também assim como pode ser usar para fazer outras coisas também que não são tão legais assim. Tá? Bom, então eu quero agradecer a vocês por estarem presentes aqui no sabadão à tarde, né, quase 5 horas já, a gente vai ficar por aqui. Eu vou recomendar que vocês deem uma lida na documentação oficial lá do Agent Development Kit, né, e já se acostumem com esse padrão, porque é isso que o mercado está procurando, tá? Desde que quando apareceu o MCP, ficou todo mundo vislumbrado com o que pode ser feito, né? Que agora eu não tenho mais só um LLM que eu fico lá jogando conversa fora com ele, ou não tenho também que treinar um modelo específico para fazer determinada coisa.
eu posso ligar tudo com um sistema multi-agente, com vários modelos, inclusive, e construir ferramentas rapidamente, muito rapidamente. Tá? Esses padrões que a gente fez aqui, esse exemplo básico que a gente fez aqui, se você pegar a documentação, você consegue fazer em tempo rápido muita coisa também. Então, faz o teste aí, depois me conta a experiência de vocês. Valeu? Muito bom, professor. Valeu, obrigado pela presença. Eu vou parar a gravação e depois a gente pode até disponibilizar essa gravação para vocês também recuperarem um pouquinho do que a gente falou sobre o Google Cloud, porque eu sei que é muito grande, e depois a gente pode disponibilizar isso para vocês.